Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, te rendemos graças nesta noite, Senhor, pela Tua palavra vivificada para o tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Estamos aqui, Pai, buscando a Tua presença, Tua palavra, o Teu alimento da hora, Senhor. Somos um povo simples, pessoas simples, humildes, mas crentes na Tua palavra, Senhor. O Senhor vivificou a Tua palavra dentro das nossas almas, Pai. E aqui estamos agradecidos por isto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os nossos preciosos irmãos através da internet. Cada um seja recompensado pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos ler em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Antes da pregação, vamos fazer uma apresentação de duas crianças, filhos do irmão Felipe Rosário, lá de Moçambique, lá da África, certo? Eles aparecerão ali na tela e nós estaremos orando a favor dos filhos do irmão Felipe Rosário. O seu filho Semião Felipe Rosário e a sua filha Silvia Felipe Rosário. Vamos apresentá-los a Deus. O irmão Felipe Rosário comunicou conosco já há algum tempo de que está em nosso ministério, crendo nesta mensagem de João. Amém? Que Deus possa abençoar, continue abençoando o irmão Felipe, a sua esposa, a toda a família ali em Moçambique. Possamos continuarmos no posto do nosso dever, firmes na fé, crendo em tudo aquilo que foi revelado. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu estou muito distante dos meus irmãos para colocar minhas mãos sobre estas crianças, Pai. Mas o irmão Felipe, ele está presente com seus próprios filhos, e nada melhor do que as mãos de um pai sobre os filhos, para poder abençoar, para poder orar. E nós aqui, Senhor, como ministro do Evangelho, apresento estas crianças a Ti, Senhor. O pequeno Semião Felipe Rosário, Pai, que o Senhor venha recebê-lo com a Tua graça e misericórdia. Amém. E protegê-lo e guardá-lo de todo mal, Senhor. Amém. E que o Semião possa, Pai, andar nos caminhos do Senhor, para que ele possa ser um cristão valoroso, firme na Tua palavra, Senhor. A cada dia, como uma criança, como um jovem, como um adulto, enquanto ainda houver tempo, Pai, que ele seja guardado e abençoado por Ti. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Também apresento ao Senhor neste momento, Pai, a pequena Silvia Felipe Rosário, Pai. Que o Senhor também venha, meu Deus, com a sua graça e misericórdia, abençoar esta pequena criança, meu Deus, para que ela possa crescer nos caminhos do Senhor, Pai. Para que ela possa ser cuidada por Ti, protegida por Ti, porque ela é uma pequena dama, Senhor. Que o Senhor possa, Pai,
livrar ela de todo e qualquer mal que Amém. venha sobre a sua vida, Pai. Glória a Deus. Para que ela possa crescer e, se houver tempo, ter um casamento cristão, Senhor. Sabemos que a hora está próxima, Pai, mas por isto estamos apresentando essas crianças a Ti, em nome do meu irmão Felipe Rosário, Pai. Eu as apresento ao Deus Todo-Poderoso, Amém. o Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus. para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Vinde, meninos. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Aleluia, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nesta noite estaremos falando sobre o tema O Selo de Deus. Ontem falamos ali em São Joaquim da Barra sobre o que é o Espírito Santo. E hoje estaremos falando sobre o selo de Deus. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos falando sobre a marca da besta. É uma sequência de mensagens que foi pregada pelo profeta e que nós também estamos pregando a mesma coisa. Amém? Que Deus possa vivificar a sua palavra, porque em cada tempo a palavra de Deus, ela se torna viva. Certo, meus irmãos? Faz 2000 anos que essa palavra é pregada e em 2000 anos ela é vivificada a cada tempo, porque é o Espírito Santo que a torna viva. Não é o homem que torna a palavra de Deus viva, é o Espírito Santo, através do homem, que torna a sua própria palavra vivificada. Amém? O selo de Deus, então aqui o irmão Brana diz, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, parágrafo 137. Agora, eu sei que os queridos irmãos adventistas do sétimo dia pensam que esse é o selo de Deus. Eles dizem, vocês estão selados por guardar o sábado. Então, os irmãos adventistas, eles acreditam que o selo de Deus, que a pessoa é selada por Deus, marcada por Deus, por guardarem o sábado. Então eles formaram uma doutrina acerca do dia do sábado. Então o irmão Brana está falando acerca disso. Aí o irmão Brana vem e diz assim, meus irmãos, não há uma escritura na Bíblia que diga isso. Então, esta doutrina, ela é uma doutrina errada, porque não existe uma escritura na Bíblia que diz que o selo de Deus é guardar o sábado. Então, isto é uma interpretação, certo? E o irmão Brana, então, veio e mostrou para nós que isto não é doutrina certa. Não há uma escritura na Bíblia que diga isto. Parágrafo 138. Perguntas e respostas sobre Gênesis. E aqui está uma escritura na Bíblia que diz, aí o irmão Brana vem como um profeta de Deus e mostra para nós, dentro das escrituras, o que é uma doutrina certa. Certo?
a denominação forma uma doutrina errada acerca de uma interpretação, mas um profeta forma uma doutrina certa acerca da Escritura. A irmã Brand diz aqui, e aqui está uma escritura na Bíblia que diz que você está selado, Efésios 4:30, escritura que acabamos de ler, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção, o batismo do Espírito Santo. Então, o irmão Brana mostra através da Escritura qual é o selo de Deus. O que é um selo? Um selo é uma marca, certo? É uma marca, é um sinal, é um selo que Deus coloca em cada filho e filha de Deus para os guardar. É igual o irmão Brana diz que quando aquele vagão do trem, da locomotiva, que ele tem uma carga preciosa dentro dele, então eles vão ali no vagão e eles colocam um selo do governo federal ou de alguma empresa, e quando eles colocam aquele selo naquele vagão, então aquele vagão está protegido, guardado por toda a lei dos Estados Unidos. Ninguém tem autonomia e o direito de romper aquele selo, a não ser o proprietário, o dono daquela carga que está naquele vagão. Então, é uma marca, é um sinal. Se alguém tentar romper aquele selo, ele vai preso, é um crime. Por quê? Porque aquele vagão está selado, né? Por isso o irmão Brana diz lá no fundo, clama o fundo, né? Se Satanás tentar colocar suas mãos sujas num filho de Deus, porque um filho de Deus, ele é selado por Deus. Então, nós temos que saber que Deus tem o seu selo. E amanhã estaremos falando da marca da besta, porque Deus tem a sua marca, Deus tem o seu selo, mas o diabo também tem a sua marca, a marca da besta. Então nós estaremos falando sobre a marca da besta amanhã. Mas o que nos interessa é o selo de Deus. Saber se eu tenho o selo de Deus. Se você tem o selo de Deus. E o selo de Deus é o Espírito Santo. É o sinal, é o selo. Agora, meus irmãos, temos que entender o seguinte, certo? Somente o Espírito Santo pode vivificar a sua própria palavra. Então, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem em cada tempo, em cada era, durante as eras, certo? E ele toma a escritura do dia, os versículos do dia, a palavra que cumpre em cada dia, e então o Espírito Santo vem e torna aquela palavra viva. Ele vivifica aquela palavra, através de homem, né? Deus tomou Paulo e vivificou a palavra para o seu dia, e Paulo veio e pregou a palavra. Assim foi Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana e João, certo? É o Espírito Santo, vem, e para vivificar a sua própria palavra, ele tem que usar o homem, porque foi ideia de Deus usar o homem para vivificar sua palavra. Deus toma um homem vivo. Em cada tempo, Deus tem que levantar um homem vivo para vivificar a sua própria palavra, tornar aquela escritura do dia viva. Por que isso? O que Deus quer com isto, meus irmãos? Quando Deus, o Espírito Santo, vem e toma o homem da hora e vivifica a escritura da hora,
Então aquela escritura, aquela palavra, ela é pregada. Ela é falada, é a palavra falada. É a escritura vivificada, falada, pregada. Essa escritura é letra. Mas quando Deus toma um homem, e ele toma essa escritura, e o Espírito Santo mostra para ele, você vai pregar, o justo viverá pela fé. Toma Martim Lutero. E então, Martim Lutero vai lá, e lê a escritura, e aquilo é vivificado para ele. E então Martim Lutero vai e prega aquela escritura. Ele está tornando aquela escritura viva para o seu dia. Ele está tornando aquela escritura viva para o povo do seu dia. Por quê? Porque o Espírito Santo está vivificando a palavra. É a palavra falada. Ela tem que ser falada, meus irmãos. Certo? Se Deus não falasse a palavra, o sol não existiria, nós não existiríamos, a criação não existiria. Estaria tudo ainda nos pensamentos de Deus. Mas quando Deus pensou, e Deus falou, haja luz, falou a palavra, aquela palavra foi manifestada, e houve luz. Então o Espírito Santo vem, toma a escritura do dia, e ele então prega aquela escritura. Toma o homem, e esse homem começa a pregar a escritura, mostrar a palavra para o seu dia. E quando a palavra é falada, o que acontece? Manifesta os filhos de Deus, para o seu dia. Por quê? Porque é a manifestação dos filhos de Deus. Agora, como que os filhos de Deus se manifestam? Ouvindo a palavra falada, para o seu dia. Então, a palavra falada manifesta aos filhos de Deus. Por isso, o irmão Brenner pregou assim, meus irmãos. Vocês vão recordar do título que o pastor Osmar deu a mensagem, porque foi o profeta que pregou. Mas o profeta e o pastor Osmar pregou assim, com esse título. Vocês vão entender o porquê. Deus tem o homem da hora e o povo da hora. Certo, meus irmãos? Porque quando Deus levanta o homem da hora, é para manifestar o povo da hora. E quando Deus manifesta o homem da hora, o povo da hora crê naquela escritura vivificada para o seu dia. A escritura manifesta os filhos de Deus. E quando a escritura manifesta os filhos de Deus, Deus sela aqueles filhos de Deus com a escritura, com o Espírito Santo, que é a palavra vivificada no crente. A palavra vivificada no crente é o selo de Deus, é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é a palavra de Deus. A palavra da hora, a palavra do dia, a palavra vivificada, é o Espírito Santo. Então, a palavra manifesta os filhos, e Deus então, quando aqueles filhos reconhecem a palavra da hora, Deus sela, Deus marca aqueles filhos com a própria escritura, com a própria palavra, é o selo de Deus. Eles recebem a palavra da hora. Quando eles recebem a palavra da hora, eles estão recebendo o Espírito Santo. Quando eles recebem a palavra da hora, eles estão recebendo a marca de Deus. Quando eles recebem a palavra da hora, eles estão recebendo o selo de Deus. Vamos ler. Poder de transformação, parágrafo 281. O irmão Brad diz aqui, meus irmãos, ó. A palavra de Deus é seu espírito. Por isso que na própria Bíblia você vai ver que a obediência à palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo. Por isso, irmão Brana vem e diz que a evidência de ter o Espírito Santo é crer na mensagem do dia. Porque o Espírito Santo é a palavra do dia. É o selo de Deus.
A palavra de Deus é seu espírito, e sua palavra vem a seu profeta. E a palavra é para transformá-lo do que as coisas do mundo são, a imagem de filhos e filhas de Deus. Por isso que vocês vão entender com essa mensagem aqui, Laodiceia 38, meus irmãos. A palavra de Deus vem a seu profeta, e a palavra manifesta os filhos e filhas de Deus. A irmã Brana vem e diz, Laodiceia 38, que os trovões revelados, estes mistérios divinamente revelados, converteria o coração dos filhos aos pais. A palavra revelada é que converte o coração, em cada tempo. A palavra revelada nos dias de Lutero, converteu o coração dos filhos nos dias de Lutero. A palavra revelada nos dias de Wesley, converteu o coração nos dias dos filhos dos dias de Wesley. A palavra revelada nos dias do irmão Brana, converteu o coração dos filhos nos dias do irmão Brana. E a palavra revelada nos dias de João, converteu o coração dos filhos. Filhos dos dias de João. E a palavra somente pode vir através destes profetas, quando falavam, e tinham de ser comparado com a palavra, e mostrar que era a palavra. Então, se você aceita essa palavra, se você aceita a palavra que está sendo pregada no dia, revelada no dia, então, se você aceita essa palavra, ela o transformará. É a palavra que faz a obra. Por isso nós temos que ouvir a palavra de Deus. Por isso nós não podemos parar de ouvir a mensagem do profeta irmão Brana. Por isso que nós não podemos parar de ouvir a mensagem do pastor Osmar. Por isso nós não podemos parar de ouvir as pregações hoje. Porque é a palavra de Deus. E quanto mais você ouve a palavra de Deus, essa palavra vai te transformar, vai te corrigir, vai te consertar, vai vivificar sua vida. Ela o transformará de um filho do mundo a um filho e filha de Deus. Amém? A era da igreja, por isso aqui, meus irmãos, o Espírito Santo é a palavra de Deus. Amém? Por isso que o Senhor Jesus, lá em São João 15, versículo 7, o que Jesus estava dizendo ali? São João 15, versículo 7. Jesus falou, se minhas palavras estiverem em vós, era o batismo do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Espírito de verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Agora, este Espírito de verdade, Jesus veio e falou, se minhas palavras, se a palavra da hora estiver em vós, dentro da sua alma, é o batismo do Espírito Santo, é a palavra de Deus em nós, dentro da nossa alma. Ali está o selo de Deus, ali está a marca de Deus. A era de Laodiceia, a era da igreja de Esmirna, parágrafo 111. O irmão Brando diz assim, meus irmãos: ora, quando Deus se silencia, o melhor que temos a fazer é ficarmos em silêncio. Por isso que a igreja, é importante a igreja olhar o pastor. Se o pastor silencia, a igreja silencia. Porque se Deus se silencia, os filhos de Deus vão se silenciar também. Se Deus fala, os filhos de Deus falam. O que Deus falou. Certo, meus irmãos? Ora, quando Deus se silencia, o melhor que temos a fazer é ficarmos em silêncio.
Mas onde ele tem falado, o melhor que fazemos é falar também. Por isso, aonde o pastor Osmar falou, nós falamos também. Aonde o pastor Osmar silenciou, nós também devemos silenciar. Não podemos ir além, porque se Deus levantou um homem para revelar todos os mistérios de Deus, o qual foi o irmão Brana, não adianta eu achar que Deus agora vai revelar alguma coisa para mim. Não revelou nem para o irmão Brana. Agora, vou achar que Deus vai revelar para mim? Não. Porque tudo que Deus tinha que revelar, Deus revelou através do irmão Brana. Aonde Deus silenciou, nós silenciamos também. Mas aonde Deus falou, nós falamos também. Da mesma forma, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: depois que Deus revelou, o irmão Brana, na terceira etapa, o irmão Brana não podia explicar a terceira etapa, não podia explicar o novo nome, não podia explicar os 7 trovões, porque Deus falou para ele: não diga nada a ninguém. Aí Deus levantou outro ministério para poder profetizar outra vez, ou seja, pregar a revelação outra vez, e agora então explicar o que o irmão Brana não podia explicar no seu dia. Então, se Deus levantou um homem com este ministério, ao qual foi o pastor Osmar, aonde o pastor Osmar explicou, nós também podemos explicar. Mas aonde o pastor Osmar silenciou, não adianta eu querer vir explicar aonde o pastor Osmar silenciou. Eu vou errar. Qualquer pastor vai errar. Porque Deus tem o homem certo para cada coisa, meus irmãos. Deus tem o homem certo para revelar, e Deus teve o homem certo para explicar o que o outro não podia explicar. Agora, hoje, eu querer revelar, não vou. Eu querer explicar o que o pastor Osmar não mexeu, eu não vou mexer. E quando o pastor vai querer mexer ali, ele vai errar. Porque ele não é o homem para aquilo. Ele não tem escritura para vivificar ele para aquilo. Quem vivificou essas escrituras foi o William Brana. Apocalipse 10, 1-7, foi a escritura vivificada no tempo do irmão Brana, para revelar. Apocalipse 10, 8-11, foi a escritura vivificada no tempo de João, para poder profetizar outra vez, para poder explicar. Certo, meus irmãos? Então nós só podemos andar aonde o profeta andou. Nós só podemos explicar aonde o pastor Osmar explicou. Dentro dessas mais de 5.000 mensagens que o pastor Osmar pregou, tem muito alimento, que dá para nós chegar até no rapto, meus irmãos. Não precisa inventar mais nada, não precisa ficar caçando mais nada, é só falar a mesma coisa. Tá certo, meus irmãos? Então, aonde Deus silencia, nós também temos que silenciar. Ah, mas eu não entendo. Não tem que entender, nós temos que crer. Então aqui o irmão Brana diz aqui, mas onde ele tem falado, o melhor que fazemos é falar também, e dizer o que ele já disse. Amém. A irmã Brana vai falar da evidência do Espírito Santo. Então vamos lá, para a gente dar uma sequência, uma linha, certo, meus irmãos? Uma linha, para nós chegarmos no nosso objetivo. Ele nos fala da evidência, a prova. A evidência, o que é uma evidência? É uma prova. Os pentecostais falam que a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em línguas, né? Irmão Brana fala que não é isso não, e não é isso, certo, meus irmãos? O falar em línguas foi a evidência lá no Pentecostes. Agora, não quer dizer que a evidência nos dias de Paulo era falar em línguas.
Não quer dizer que a evidência nos dias de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, é falar em línguas. Esta foi a evidência lá no dia de Pentecostes. Porque o batismo do Espírito Santo, meus irmãos, é a palavra do dia. Lá no dia de Pentecostes, a palavra do dia era falar em línguas estranhas, cumprindo Joel, certo? Então aqui, ó, ele nos fala da evidência, ou o que aconteceria depois de sermos batizados com o Espírito Santo. Depois que você é batizado, você tem que saber se você tem ou não tem o Espírito Santo, meu irmão. Porque sem o Espírito Santo, você está marcado com a besta. Ah, vamos falar disso amanhã, meus irmãos. A coisa é feia. Se você não tem o Espírito Santo, você tem a marca da besta. Ou você tem o selo de Deus, ou você tem a marca da besta. Ele nos fala da evidência, ou o que aconteceria depois de sermos batizados com o Espírito Santo. E era que teria, aí o irmão Brano explica, ó. E era que teríamos o mestre, quando enviar o Espírito Santo, ele vos guiará em toda verdade, amém? Quando o Espírito Santo viesse, disse Jesus, ele é o mestre, o Espírito Santo é o mestre. Ele vos guiará em toda verdade. Então o irmão Brano diz aqui, ó. E era que teríamos o mestre vindo e nos ensinando toda a verdade. Mas este mestre era um mestre interior, é o Espírito Santo dentro da sua alma. Não um mestre exterior, era o mestre, o Espírito Santo interior, na sua alma. Se o Espírito não estivesse dentro, você não teria ouvido a verdade e recebido pela revelação. Então, se o Espírito Santo não estiver, a palavra não estivesse dentro, quando você ouviu a palavra, você não receberia a revelação. Por isso que é o Espírito Santo que fala e é o Espírito Santo que ouve. Quando o Espírito Santo fala, e se você tem o Espírito Santo, você vai dizer amém, porque é o Espírito Santo para o Espírito Santo. Ainda que você a ouvisse cada momento do dia, este era o sinal do Espírito habitando nos dias de Paulo. Aqueles que foram cheios com o Espírito Santo, nos dias de Paulo, olha aqui, aqueles que foram cheios com o Espírito Santo, ouviram a palavra, nos dias de Paulo. Então a evidência, a prova que você tem o Espírito Santo, é que você crê na palavra do dia, é que você vive a palavra do dia, é que a palavra do dia, ela é vivificada dentro da sua alma, ela está dentro. Por isso Satanás não pode tocar, porque se ela estivesse no corpo, ele podia arrancar um olho, arrancar uma orelha, arrancar uma língua, arrancar uma mão. Se estivesse no espírito, ele podia te dar qualquer coisa na cabeça, uma doença mental, mas a palavra, ela é batizada na sua alma, porque lá na sua alma, Satanás não pode tocar, meu irmão. Por isso que Deus escondeu sua palavra lá no âmago da sua alma. Ah, mas esse olho se escandalizar, Senhor, contra meu irmão, arranca-o. Se esse olho não é convertido, arranca-o. Quando você está assistindo um jogo de futebol lá, e de repente a sua perna chuta, aquela perna não está convertida. Ou aquele braço, ou aquela voz que grita gol, não está convertido, meu irmão. Aquele corpo não está convertido. Mas quando o Espírito Santo está na sua alma, e você ouve a palavra de Deus, você diz, glória a Deus,
Aleluia! Louvado seja o Senhor, porque é algo que está dentro de você. Aqueles que foram cheios com o Espírito Santo ouviram a palavra. Então, meus irmãos, aqueles que são cheios do Espírito Santo hoje, ouvem a palavra da hora hoje. Receberam-na e viveram por ela. Os que não tinham o Espírito também ouviram a palavra, como homens carnais. Deram-lhe uma interpretação errada e continuaram no pecado. Então, na mensagem de João, meus irmãos, tem aqueles que quando a palavra foi falada, através do pastor Osmar, quando a terceira etapa foi pregada, durante esses 20 anos, aqueles que receberam o Espírito Santo, a palavra entrou dentro da sua alma, eles receberam-na e vivem por ela, certo? Vive porque está na sua alma. Mas e os outros que também ouviram que a era de Laodiceia terminou, o novo nome é Brana, a terceira etapa, a revelação que ouviu? Ouviram-na como homens carnais, simplesmente aqui no intelectual, entrou no ouvido, meus irmãos, e foi para o campo de batalha. Mas chegou no campo de batalha, não conseguiu deixar aquela palavra descer para a alma, para trazer uma conversão. O batismo do Espírito Santo não é quando o Espírito Santo chega aqui. O Espírito Santo é a palavra. Então a palavra, ela sai do púlpito, pregada. Entrou dentro do seu ouvido. Vai para o campo de batalha. E aqui é uma luta. Você crê ou você duvida. Certo, meus irmãos? E quando você crê, tem a revelação, então essa palavra, ela desce para a sua alma. E a sua alma, então, ela é um compartimento. Certo, meus irmãos? É igual um copo desse. Você põe a torneira aqui e abre, e vai caindo água, ele vai enchendo. Assim também é o batismo do Espírito Santo. Ele vai enchendo. Quando você escutou, a era de Laodiceia terminou, Deus derramou um pouquinho do Espírito Santo. O último eleito já entrou, Deus derramou mais um pouquinho do Espírito Santo. O novo nome é Brana, mais um pouquinho do Espírito Santo. A mensagem de uma só pessoa, e Deus foi derramando, irmãos, durante 20 anos, 24 anos, desde o ano 2000, Deus foi derramando a sua palavra, Deus foi derramando o seu Espírito Santo sobre nós, certo? Agora, esse copo não está cheio. E o batismo do Espírito Santo, meus irmãos, é quando esse copo transborda. Tudo que foi revelado, você crê. Tudo que foi profetizado, você crê. Porque Deus derramou tudo que Deus tinha. Deus derramou através de William Branham. Tudo que Deus tinha, Deus derramou através do pastor Osmar. Então hoje, meus irmãos, é o tempo que nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Ah, mas tem um irmão que tem o Espírito Santo aqui, não está cheio. Ele crê só no novo nome, mas não crê na mensagem de uma só pessoa. Ele não está cheio. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui. E o Espírito, os que não tinham o Espírito ouviram-na como homens carnais, deram-lhe uma interpretação errada. Aí os carnais, que ouviram a mesma coisa que nós ouvimos, agora deram uma interpretação carnal. Amassa o play. Ah, vamos fazer uma doutrina acerca do homem da hora. E vamos fazer uma interpretação carnal. Porque ouviram-na
como homens carnais. E deram-lhe uma interpretação errada e continuaram no pecado. 112, a era da igreja de Esmirna. Isso aqui é muito importante, presta atenção, meu irmão. Em cada era, e cada era é a era do Espírito Santo para o crente verdadeiro, porque em cada era Deus manifesta uma porção da palavra para aquela era. Em cada era, Deus manifesta uma porção do Espírito Santo para aquela era. Porque o irmão Branham diz que o Espírito Santo, ele é dado sob medida. Sob medida. Foi uma medida no tempo de Paulo, no tempo de Irineu, no tempo de Martim, no tempo de Columba, no tempo de Wesley, no tempo de... Só que Deus foi enchendo o copo. Deus foi enchendo a igreja. Quando chegou no 7º anjo, meus irmãos, Deus revelou todos os mistérios. Então Deus encheu a igreja com o Espírito Santo. Por isso que é no tempo da 7ª era da igreja que Deus pode dar o arrebatamento. Porque a igreja, ela está cheia do Espírito Santo. Em cada era, é a era do Espírito Santo para o crente verdadeiro. Eu digo, em cada era, a evidência foi a mesma. Crer na palavra da hora. Eram os que tinham o Espírito Santo. Eram os que tinham o selo de Deus. Quando os irmãos no tempo de Lutero creram na mensagem de Lutero e foram cheios com aquela palavra, então aquela palavra era o selo de Deus. Eles estavam marcados. O justo vive pela fé. Pá! E nada movia eles mais, meus irmãos. Nada tirava eles dessa mensagem. Eu digo, em cada era a evidência foi a mesma. Os que tinham o Espírito, o Mestre, ouviram a palavra, e o Espírito neles tomou a palavra, ensinou-a, revelou-a para eles. E eles foram do grupo que ouviu o mensageiro e sua mensagem, e a recebeu e a viveu. Então nós temos que ser do grupo, meus irmãos, que ouvimos o mensageiro, recebemos a mensagem e a vivemos, certo? Porque é o selo de Deus. A era de Pérgamo, parágrafo 28. O irmão Branham diz: quero que note muito cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas. Interpretação, profetizar ou gritar e dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade. É isto correto, meus irmãos? Que você estaria na verdade. O que Jesus falou, meus irmãos? A tua palavra é a verdade. Que palavra? A palavra da hora, que Deus manifesta em cada tempo. A evidência, você estaria na palavra de Deus para a sua era. Você não fica feliz por saber que você está na palavra de Deus para a nossa era? Ainda que somos poucos, rejeitados do Senhor, você estaria na palavra, aquela palavra que foi vivificada para o dia que você vive. A evidência tem a ver com receber esta palavra. É o Espírito Santo, é a palavra, meus irmãos. Versículo 29. Agora veja isto. A prova de se ter o Espírito, o selo de Deus, habitando, era reconhecer
e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, enquanto põe em ordem a igreja. A prova de se ter o Espírito habitando em você era reconhecemos o pastor Osmar. Reconhecemos que ele teve o ministério de João. Ouvimos e cremos na sua mensagem. A prova de se ter o Espírito habitando era reconhecer e seguir que o profeta de Deus dava, pregava, falava para a sua era. Enquanto põe a igreja em ordem. E é a mesma coisa hoje, meus irmãos. Você tem que encontrar essa mensagem sendo pregada novamente. Essa palavra sendo pregada novamente. Colocando a igreja em ordem. Aos que reclamavam outra revelação, os que reclamam ter outra revelação, Paulo tinha a dizer: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? A evidência do cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra, mas receber, aceitar, receber a palavra. Guarda essa palavra, meus irmãos. Talvez a gente ache, o Espírito Santo é o sobrenatural. O Espírito Santo é isso aqui, meus irmãos. É você ouvir a palavra e crer, receber a palavra. E você dá lugar ao Espírito Santo, cada dia da sua vida, meus irmãos. Mas receber a verdade, a palavra, e crer e obedecê-la. É isso. Obedecer até o dia que o pastor Osmar morrer? Morreu? Não. Obedecer na palavra de Deus até o fim. Até o rapto, meus irmãos. Ou até morrermos. O selo da Páscoa, parágrafo 56. Mombrão diz: aqui estava ele, como um homem nascido de uma virgem. Mas tomou Jesus, certo? A palavra, o verbo que se fez carne. Aqui estava ele, como homem nascido de uma virgem, mas isto tomou o Espírito de Deus para vivificar aquela palavra. E ele foi a palavra vivificada para aquela hora, Jesus. Então vamos lá. Paulo foi a palavra vivificada para a sua hora. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana foi, certo, meus irmãos? Como Jesus. Jesus foi a palavra vivificada para a sua hora. Brana foi Deus, o Espírito tomou o homem. Brana tomou a Escritura. Malaquias 4, 5 e 6. São Lucas 17, 26 a 30. Mas nos dias do Filho do Homem, eis que eu vos envio o profeta Elias. Mateus 17, 11. Em verdade vos digo que Elias virá primeiro. Essas escrituras, ninguém sabia nada sobre elas. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, essa escritura, ela estava quietinha durante 2000 anos. Mas quando nasceu William Marion Branham, e o Espírito Santo veio e tomou aquele homem, falou para ele: nunca beba, nunca fumes, e nem desonre o teu corpo com coisa alguma, porque tem um trabalho para você mais à frente. Porque Deus tinha que vivificar essa palavra através de William Branham, tornar essa palavra viva. E ele tornou a Escritura, ele não tornou somente a Escritura do seu dia vivo, não, meu irmão. O irmão Branham tornou toda a palavra de Deus viva para nós. Do Gênesis ao Apocalipse. Não foi? O irmão Branham tornou toda a Escritura vivificada para nós. Porque todos os mistérios foram revelados. Da mesma forma, Deus tomou o pastor Osmar, meus irmãos, e vivificou Apocalipse 10, tornou
vivo para nós. Nós não sabíamos nada de Apocalipse 10, 8 a 11. Nós não sabíamos nada de sétimo selo, de novo nome, de a era de Laodiceia terminou. Dentro da mensagem. Nenhum pastor sabia nada. Nenhum pastor tinha condição de pregar os 7 trovões, pregar sobre o novo nome, se embaraçar. A linha embaraçava tudo. Ao invés de trazer esclarecimento, eles traziam confusão. Porque eles não tinham o Espírito Santo para vivificar a palavra. Mas quando Deus tomou o pastor Osmar, isso é escolha de Deus. Deus podia ter tomado o pastor Joaquim, Deus podia ter tomado outro pastor, mas Deus escolheu tomar o pastor Osmar. Então, meus irmãos, Deus tomou o pastor Osmar do ano 2000 para cá, e ele vivificou a Escritura para nós. Apocalipse 10, 8 a 11. O pastor Osmar, meus irmãos, ele vivificou a mensagem para nós. A mensagem de William Branham se tornou viva para nós. Foi ou não foi? É o que nos mantém de pé até hoje. Essa palavra vivificada. Amém, meus irmãos. Vamos lá, estamos terminando. Só mais um pouquinho de paciência. Ouvindo, reconhecendo, agindo sobre a palavra de Deus, parágrafo 146. Vamos dar entrada para o culto de amanhã. Mombran diz: e Jesus prediz que este Espírito Santo nos últimos dias seria o selo de Deus. A palavra para os últimos dias, o Espírito Santo é a palavra. A palavra para os últimos dias seria o selo de Deus, a marca de Deus. Escute o que o Mombran diz. Agora, o que seria a marca da besta? Se a palavra é a marca de Deus, o que seria a marca do diabo? Ou a marca da besta? Seria, o selo de Deus é a palavra, certo? O que seria a marca da besta? Seria rejeitar o selo de Deus. Rejeitar a palavra de Deus é a marca da besta. A marca da besta é só a Santíssima Trindade. Não é só a Santíssima Trindade. É toda doutrina errada fora da palavra de Deus. É a marca da besta. Por isso que o Mombran diz aqui, meus irmãos, se você não está marcado com o selo de Deus, vamos lá, isso é para amanhã, né? Agora, o que seria a marca da besta? Seria rejeitar o selo de Deus. Pois tudo que não tinha o selo de Deus, tinha a marca da besta. E se são duas marcas espirituais, uma delas será uma verdadeira marca de Deus, e a outra será apostasia. Então hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão sendo seladas com o Espírito Santo e marcadas pela apostasia na terceira etapa. Marcadas com a apostasia. O que é apostasia? Deixar de crer no que foi pregado. E volto a dizer, meus irmãos, quando o pastor Osmar disse, isto não é doutrina certa, pastor Osmar, o Espírito Santo vivificou esta pregação para nós. E quando eles não creem nisto, eles estão se apostatando, rejeitando a palavra da hora. Adoção, capítulo 3, parágrafo 116. Mombran diz aqui, nos últimos dias a Bíblia diz, agora observe, nos últimos dias haverá duas classes de pessoas, certo? Duas classes, dentro da terceira etapa. Olha hoje, irmãos, Mombran está pregando lá no seu dia, nós temos que vivificar, trazer para hoje, no nosso tempo, no que está acontecendo no nosso meio. Nos últimos dias a Bíblia diz, agora observe, nos últimos dias haverá duas classes de pessoas. Uma delas terá o selo de Deus.
e a outra, a marca da besta. Está certo? Quantos sabem disso? Bem, se o selo de Deus é o selo, se o selo de Deus é o Espírito Santo, então, sem o Espírito Santo, sem a palavra da hora na sua alma, é a marca da besta. E a Bíblia diz que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se fosse possível, enganaria até os próprios escolhidos. Ele nunca o fará, porque eles foram eleitos para a vida eterna. Amém? E para encerrar, o último parágrafo. Amém? Vamos lá, meus irmãos, para a gente fechar a linha do raciocínio. O sexto selo, parágrafo 200. Mombrano diz aqui: vamos ler o parágrafo inteiro? Então vamos no finalzinho aqui. E então o mensageiro morre. Certo? E então o profeta William Branham morreu. O que aconteceu? E então o pastor Osmar morre. O que acontece? O sexto selo, parágrafo 200. E então o mensageiro morre. Ele sela com o Espírito Santo a palavra. Aqueles que ouviram a revelação da palavra, que essa palavra está dentro da sua alma, então Deus sela. Ele sela este grupo, estes crentes, e eles são guardados. O Espírito Santo está guardando os crentes, meus irmãos, aqueles que foram selados com Apocalipse 10, 8 a 11. O Espírito Santo, meus irmãos, está guardando os filhos e filhas de Deus, porque eles têm o selo, a marca de Deus. A palavra, Apocalipse 10, 8 a 11, está selado no coração, na alma do cristão, meu irmão. O que acontece depois que o mensageiro morre? Ele sela este grupo com o quê? Com a palavra, o que eles ouviram. Por que nós não aceitamos uma doutrina errada? Porque nós estamos selados com Apocalipse 10, 8 a 11. E o que Deus faz, meus irmãos? Eles são guardados. Deus permite deixar pastores para guardar esta palavra. Guardiões de Apocalipse 10, 8 a 11. Deus sela esse grupo. O mensageiro morreu. O grupo ouviu a palavra entrou na alma. Eles então são selados com a palavra, com o Espírito Santo, com o selo de Deus. E Deus então levanta guardiões, guardas. Eles são guardados. Eles são protegidos. Deus tem que manter pastores para poder proteger o povo, guardar o povo de doutrinas erradas, meus irmãos. Eles são guardados por quem? Por pastores que permanecem pregando a mesma mensagem de João. Este é o grupo selado com o selo de Deus. E o que acontece com o outro grupo, meu irmão? E uma praga cai sobre os que rejeitam. Está vendo? Então continuam. E eles se organizam e formam outra organização. Depois da morte de Lutero, meus irmãos, que manifestou a palavra para o seu dia, depois que Lutero morreu, o outro grupo, o que fizeram? Os irmãos sabem, o que fizeram o outro grupo? Fizeram uma denominação acerca de Lutero, em cima do homem. Depois que Wesley morreu, o que o outro grupo fizeram? Os eleitos do dia foram selados com a palavra. Mas o outro grupo formaram uma denominação acerca do homem, porque eles somente olhavam para o homem. Wesley, depois que o irmão Branham morreu, o grupo foi selado, a palavra revelada no coração dos eleitos. Mas o outro grupo, o que fizeram? Formaram uma
denominação em ser acima de William Marion Branham, em cima do homem. Ah, nós temos que ouvir só o William Branham. Vamos fazer a doutrina do aperto play. Vamos fazer a doutrina da ressurreição isolada. Por quê? Isto, irmão, é idolatria, porque forma uma organização em cima do homem. E Deus é a palavra que manifestou no homem. Mas quando aquele homem morreu, a palavra permanece. Da mesma forma hoje, depois que o homem morreu, o pastor Osmar morreu, eles formam uma doutrina em cima do homem. Mas a esposa de Cristo, ela é casada com Cristo. Ela é casada com os selos revelados. Ela é casada com a palavra de Deus. Porque ela está selada com o Espírito Santo. Apocalipse 10, 8 a 11. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos nesta noite, Pai, por vermos o selo do Senhor, Pai, o qual é a palavra que o Senhor manifestou durante 24 anos no nosso meio, Senhor. E nós recebemos essa palavra, e cremos nessa palavra, e vivemos essa palavra, Senhor. Com toda a fraqueza e falta que temos, Senhor, mas o Senhor é aquele que vem e através da própria palavra nos corrige. Por isso somos agradecidos, Senhor, por termos o selo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.